falar para nós sobre uma festa. E que festa é essa? A ceia. Esse, irmão, deveria ser o nosso principal e o culto mais aguardado do ano. Não é verdade? Nós teríamos que dar uma ênfase ainda maior do que nós damos quando nós nos reunimos para ceiar. Porque o texto diz: porque todas as vezes que vocês comerem este pão, ou este pão com essa finalidade, e beberem este cálice com essa finalidade, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Então, na ceia, irmãos, nós não anunciamos a vida de Jesus. Na ceia, nós não anunciamos Jesus glorificado. Na ceia, nós não falamos a respeito da entronização de Jesus poderoso, de Jesus vencedor, de Jesus magnífico, Jesus à destra de Deus. Nós não falamos nada disso. A ceia, de fato, é para nós lembrarmos da morte. O texto diz: porque todas as vezes que vocês beberem esses cálices, anunciar a morte do Senhor até que vem. Aí alguém vai falar: você está pregando de ceia, e cadê a mesa então? Não é sobre isso, irmãos. Por isso que eu preciso de graça, para que você entenda com clareza e eu consiga passar com clareza o sentimento da palavra do Senhor. Daqui 2 para 3 dias, nós não, mas o mundo ocidental, ele vai anunciar o que, irmãos? O nascimento de Jesus. O mundo todo, né? Quando eu digo todo, é se abstendo dentro do cristianismo, né? Porque tem outras religiões que nem reconhecem Jesus. Embora para nós aqui do Ocidente seja algo até, né, que nem parece ser uma verdade, mas se você observar, se você estudar, se você for atrás, você vai perceber que lá do outro lado, no Oriente, existem países que não foram alcançados ainda. Eles mal sabem quem é Jesus. Se você perguntar quem é o Pelé, o Ronaldo, o Neymar, possivelmente o Messi, o Cristiano Ronaldo, ele sabe. Mas se você perguntar quem é Jesus, possivelmente alguém vai dizer bem distante de um profeta, alguém, né, um homem bom, mas não sabem de fato quem é o Senhor Jesus. Então, o Ocidente, daqui a uns dias, junto com os países que são, né, de linha que creem no cristianismo, vão comemorar o nascimento de Jesus. Né? Mas o Senhor pediu o que para nós, irmãos? Eu quero que você abra o seu coração e entenda com clareza. Eu não estou falando da festa, não estou atacando a festa. Mas o Senhor pediu para nós comemorarmos a sua morte. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esses cálices, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. E eu falei que eu preciso de graça, porque o que eu vou falar aqui talvez ressoe a princípio forte para você, mas é a verdade que Jesus, irmãos, é um milagre glorioso, e eu não estou diminuindo isso. Entenda, por favor, não me tenha por herege, não estou diminuindo isso. Mas Jesus, com o seu nascimento, ele não mudou o mundo. Jesus, quando nasceu, ele não mudou o mundo. Houve uma festa, o Salvador nasceu, o Senhor foi visto por 2 homens anciões, que era uma senhora e um senhor. Ele disse: esse é o homem que trará, né, luz para Israel, trará, melhor dizendo, glória para Israel e luz para as nações. Foram até ele lá os reis, os magos, sei lá como você acredita, levaram presentes e depois some. Nós vemos Jesus fugindo para o Egito, ele fica um período ali no Egito. Depois nós só temos um relato de Jesus com 12 anos de idade, que ele subiu a Jerusalém em uma das festas, possivelmente na festa de Páscoa, ou tem outras pessoas que pensam que seja outra festa, e ele foi perdido. Maria e José perderam Jesus. Nós estavam retornando da igreja dessa forma, falaram: cadê Jesus? E aí voltaram para Jerusalém. Jesus estava discutindo lá no templo acerca de algumas questões com os homens excluídos da época, e Jesus, ele estava conseguindo conversar com eles, mesmo tendo uma pequena idade.
E depois, irmãos, desaparece Jesus missionário de novo. E aí nós vamos ter Jesus aparecendo, uns dizem com 30, outros dizem com 29,5. Indiferente da idade, nós vamos ver Jesus aparecendo para ser batizado. Aí Jesus volta novamente, ele aparece, e ele tem um encontro com Pedro, primeiramente quando Pedro ainda seguia João Batista, depois ele tem um encontro nas margens ali do lago, e aí ele começa a chamar os seus discípulos, aí vai toda a história e nós chegamos na visão que Paulo teve. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou pão, dando um braço, partindo e disse: tomai, comer esse meu corpo que é partido por vós. E aí nós chegamos nesse versículo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, desde de 1 ano de idade, vamos colocar assim, até 12, e de 12 até 30, vamos arredondar, Jesus não aparece. O que ele estava fazendo? A história diz que ele estava estudando. Diferente do que as pessoas acham, Jesus não era formado no judaísmo. Estudou nas escolas da época. Tinha uma boa expressão, por isso que os fariseus estudavam ele, debatiam com ele. Ele não era qualquer um que aparecia do nada e os fariseus iam perder tempo. Não era. Ele era um homem de expressão da religião judaica. Porém, irmãos, o que eu quero trazer aqui para nós? Não estou falando contra o Natal, não estou falando da ceia propriamente dito hoje, mas eu estou dizendo e trazendo essa aplicação para a nossa vida, irmãos, que Jesus nasceu em nós. Vocês querem isso? Amém. Que dia que Jesus nasceu em você? Alguém vai dizer dia 25 de dezembro, Deus do livre. Não, ele nasceu no dia que você creu, você concorda? Agora, se Jesus nasce, você já viu alguém nascer grande? Só um elefante. Nós estamos falando de ser humano. Nós estamos falando de ser humano. Você já viu algum bebê nascer com 1 metro? 60 quilos? Não me lembro agora. Não estudei no não estudei agora aqui para dizer qual é o recorde do Guinness aí, do bebê maior do mundo. Não sei, mas eu acredito que não passa aí de 15 quilos. Estou chutando, mas eu acredito que não passa. Você já viu alguém nascer grande, desenvolvido, falando? Não nasce, irmãos. Então, quando o homem de fato ele crê em Jesus, Jesus nasce nele, mas nasce pequeno. Claro que isso é uma sistematização bíblica, né? Porque nós vamos olhar para Paulo e Paulo vai dizer: eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Então, tem pessoas, Jesus nasceu dentro do indivíduo, e aí quantos anos Jesus tem? Mas Jesus tem 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jesus não cresce como indivíduo. Por quê? Porque ele é fraco? Não. Porque esse crescer de Jesus no homem é mediante a transformação, a renovação e a aplicação da realidade espiritual por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então alguém diz assim: eu creio em Jesus. Jesus nasceu nele. Ele recebeu a vida de Deus dentro dele. Ele não tem mais condenação para ele. A Bíblia nos garante que quem crê tem a vida eterna. Não é quem crê teve, não é quem crê terá. O texto diz que quem crê tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o pior crente do mundo. Eu não quero ser ressuscitado no último dia. Eu quero ser ressuscitado antes do último dia. Mas para aquele mais ruim do mundo, irmãos, aquele que não faz nada que Jesus quer, ainda Jesus fala para ele: se de fato você crê, eu vou te ressuscitar no último dia. Mas o que acontece, irmãos? A bênção não está somente, ou existe uma melhor bênção, vamos dizer assim, de Jesus nascer no homem. Mas a melhor bênção é Jesus crescer no homem. A melhor bênção é Jesus se formar dentro do homem. Então, que dia vai ser? Quarta? Natal? Quarta-feira todo mundo vai dizer Feliz Natal, o menino nasceu. Irmãos, é uma bênção isso, mas não é a maior bênção. É muito bom isso, mas o Senhor tem coisas maiores para nós. E por incrível que pareça,
bênção de Cristo para nós é nós chegarmos em Cristo, na posição que Cristo chegou. Qual é? Cruz, morte. Morrermos. Hoje eu estava brincando com um amigo meu e diz assim: vou orar para Deus te mandar um Judas. Ninguém quer Judas. Mas é Judas, irmãos, que eleva a Cristo. É cruz que eleva a Cristo. Quem eleva o homem sem cruz, sem Judas, sem sofrimento é Satanás. Por isso ele apareceu para Jesus no começo do ministério dele e disse outras palavras e parafraseando: você não precisa fazer nada. Tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Então quem eleva o homem sem pagar preço, não estou dizendo de salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Não estou falando da salvação, eu estou dizendo para que Cristo se desenvolva em nós, para que Cristo cresça em nós, e isso não só é possível se Jesus viver de fato em nós. Então quando Jesus nasceu, que mudou nada. Alguém pode não concordar, mas eu preciso do texto bíblico que mostra para mim que mudou alguma coisa no nascimento de Jesus na terra. O que mudou? O rei nasceu, o Messias nasceu, os magos levaram aos presentes, os anciões do templo falaram: nasceu aquele que trará glória de novo para Israel e paz, justiça, luz para as nações. Amém. No outro dia, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Aí começa o menino a crescer. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e graça. Ele aparece com 12 anos lá conversando com os irmãos do templo, os fariseus. E depois ele inicia seu ministério com 30 anos. Então a nossa bênção, irmãos, não está atrelada ao nascimento. A nossa bênção está atrelada à morte. A morte que nos garante a vida eterna. A morte que nos garante o perdão dos pecados. A morte que nos garante a filiação de Deus. A morte que nos garante uma nova vida. A morte que nos garante que, se formos semelhantes com Ele na sua morte, também seremos semelhantes com Ele na sua vida. Amém? Então a bênção, irmãos, está na morte, não está no nascimento. Embora o nascimento faz parte da morte, não tem como alguém morrer quem não nasceu, você concorda? Mas eu estou dizendo que a bênção do Senhor está nele morrer, e não nele ter nascido. E por que no dia, qual dia? Dá para saber o dia que Jesus morreu? Dá. Mais ou menos dá. Possa ser que tenha movido ou errado o calendário de alguma forma. E por que não tem toda essa expressão, irmãos, no mundo? Que dia que Jesus morreu? Dia da Páscoa. A Páscoa judaica, não a Páscoa do Brasil. Se você for aí no Google, no Norte de Sacas, colocar lá, Pessach. P-E-S-A-S-S-A-C-H. 2025, você saber o dia que Jesus morreu. Não o dia exato, mas se comemora o dia, se fosse para ser assim. Ele morreu numa Páscoa. E por que não tem essa ênfase, irmãos? Por que não tem a ênfase do mundo? Por que o mundo não comemora? Se você for nos influencers da internet, a casa deles estão todas enfeitadas de luzes e árvores. Mas por que ninguém comemora a Páscoa? Porque a Páscoa fala de responsabilidade de Deus. O bebezinho fofinho ali, bonitinho, não é? O bebezinho de Jesus é lindo e bonito. Agora, o Cristo ensanguentado na cruz não é bonito. Por isso que não há a comemoração mundial da sua morte. Porque se eu lembro que não sou tão generoso, tão generoso assim, eu descobri que a bênção está na morte, não no nascimento, você acha que os príncipes deste século não sabem disso? Você acha que os principados não sabem disso? Você acha que os demônios não sabem disso? Então, irmãos, que nós nos atentemos à
sabemos somente Cristo nascer, mas Cristo desenvolver em nós. Jesus nasceu em você? Nasceu. Quando? Eu creio. Que tamanho que ele está? Ele já fala? Já tem expressão? Qual o tamanho que Cristo está dentro de você? A medida do varão perfeito até a volta do Senhor é a cruz de Cristo. O Senhor disse para nós o quê? Aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformados à imagem do Filho, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então, qual é a imagem plena que você vai chegar de Cristo antes da volta de Jesus? Você acha que é de cabelo branco? Não é, irmãos. Não é Jesus. Talvez você fale assim, eu quero chegar no nível que ele está hoje. Amém. Nós vamos chegar. Quem começou, termina. Mas até Jesus voltar, o máximo que nós vamos chegar é Cristo crucificado na cruz. Esse é o máximo, irmãos. Então, quando nós falamos, Senhor, cresça em mim, ele vai tomando forma, ele vai se desenvolvendo, ele já sai procurando uma cruz, irmãos. Se Jesus crescer em nós, ele já corre para a cruz. Ele não corre para o trono, porque ele sabe que é da cruz para o trono. Quem dá o trono antes da cruz é Satanás. Então, quando Jesus começa a crescer e se formar em mim, ele quer caçar uma cruz. E nós queremos correr da cruz. Jesus disse aos seus discípulos, que essa mensagem ela é pregada normalmente para conversão. Você já deve ter ouvido alguma vez alguma pessoa pregar para conversão essa mensagem. Mas ela não é para conversão plenamente. Porque o texto diz, e disse Jesus aos seus discípulos. Então, para ser discípulo tem que ser convertido. Quem quiser é opcional. Vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Porque aquele que viver a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Deus vai achar. Então, irmãos, nós temos que estar dispostos todos os dias a deixar Jesus crescer, se fortalecer e viver em nós. Semana passada nós fizemos batismo. O que é o batismo? Nada mais é do que quando alguém sai das águas, ali está explícito e declarado que eu estou ensinando aqui para os irmãos de uma forma teórica. Quando alguém sai das águas é como se ele tivesse saído de dentro de uma mulher, literalmente. Essa é uma das formas que o texto quer nos instruir e nos ensinar. Aquele que sai das águas, Abraão só teve o nome mudado quando saiu das águas, no sentido de não mais chamarem ele daquele que saiu dos caldeus, mas agora eles dizem, esse é um hebreu, aquele que sai das águas. Então, literalmente, irmãos, aqui para mostrar esse quase dos anjos aos homens, o homem nasce de novo e sai das águas, é como se ele estivesse saindo da sua vida, para viver agora para Deus e para tudo que é Deus. Então, que você e eu também não cansei, quando eu estou falando com os irmãos, não fiquei por alguém que alcançou a posição de Cristo. Eu estou no caminho junto com os irmãos. Eu só estou ministrando aqui porque eu que Cristo, mas não me tenha por alguém que já alcançou a posição de Jesus, não. Também estou deixando Cristo se desenvolver. Mas a bênção de Cristo se desenvolver em nós é isso. E como ele vai se desenvolver? Com ele seguirá as mesmas pisadas. O Senhor andará pelo mesmo caminho que ele andou. Vai passar de Belém para Nazaré, de Nazaré vai para a região da Galileia, vai para Jerusalém, vai para o Getsemane, vai para a cruz. Essa é a posição. E esse é o nosso caminho.
irmãos, que o Senhor vai caminhar em nós. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Então logo alguém vai falar, o pastor falou que não valeu nada Jesus nascer. Não serve para nada o nascimento de Jesus. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo que para nós, por isso o texto diz, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque é na morte que nós temos vida, irmãos. É na morte que o nosso preço foi pago. É na morte que Deus resolveu o dilema de ser justo e de ser amoroso ao mesmo tempo. Na morte do Filho. Porque o Senhor tem que condenar o pecado em carne. Mas o Senhor também tem que mostrar amor. E como Ele faz isso? Em outras palavras, é como você devesse para Deus e Ele te desse um dinheiro para você pagar Ele mesmo. Foi isso que a cruz fez por nós. Porque o Senhor tem que cobrar um pagamento. Senão Ele é errado. Então eu estou devendo para Deus. Deus me empresta o dinheiro, Ele me dá o dinheiro para me pagar a antiga dívida. Você faz isso com alguém? Imagine que alguém pegou R$1.000 emprestados seus. E chega o dia, alguém pegou R$1.000 emprestados seus. Chega o dia dele pagar, você pagar ele. E aí você liga para ele e diz, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele fala, não, espera aí, você vai pagar hoje sim. O papai já vai ficar com medo. Ela vai me quebrar na madeira. E aí Deus chega na casa do indivíduo com R$1.000 e dá para ele. E fala, o que é isso aqui? Eu estou te dando o dinheiro para você me pagar. Não estou te emprestando. Antes eu te emprestei, agora eu estou te dando. Aí você pega os R$1.000, coloca no bolso, tira do bolso e devolve para Deus. E aí está quitada a dívida. Foi isso que Deus fez, irmãos. Foi isso que Deus fez. Ele emprestou o dinheiro para pagar a dívida dele mesmo. E qual é o dinheiro? É Cristo, o nosso Senhor. Quem se a consciência faria isso? O rapaz já está devendo R$1.000, você vai dar R$1.000 para ele. Ele te pediu emprestado, agora você tem que estar dando dinheiro para que ele pegue o dinheiro e pague você. E você não deva mais para ele. Então, irmãos, a morte de Cristo é que nos garante a vitória. A morte de Cristo que nos garante a queda do pecado. A morte de Cristo que nos garante o perdão dos pecados, uma nova vida. E só é possível por intermédio da sua morte. Então, dia 25, quando você vê todo mundo dizendo Feliz Natal, glória a Deus, mas fale Jesus, eu quero que o Senhor cresça mais em mim. Jesus se forma mais em mim. Irmãos, Jesus nunca vai chegar à plenitude em nós. Não posso afirmar que nunca. O dia que ele chegar à plenitude em você, você será promovido. Amém? Você será promovido. Como? Ele vai tomar seu fôlego de vida. Alguém vai dizer, eu não quero morrer não, por isso que eu prego mesmo. É complicado ensinar a verdade para as pessoas, sabia? Um dia eu ensino, todo mundo sabe disso, já deve ter ouvido eu falar para vocês aqui sobre a salvação eterna. Ou seja, e de fato quem creu não perde a salvação. Um dia uma menina falou para mim, já que eu não perco mesmo, eu vou para o mundo, eu vou pecar, depois eu volto. Aí, será que de fato essa pessoa creu mesmo? Será de fato, irmãos? Será que de fato nós cremos mesmo? É uma pergunta que fica para cada um de vocês. Se você perguntar para mim, você crê em Jesus? Eu creio. Você é salvo? Eu sou. Por que você é salvo? Porque o Espírito do Senhor Jesus testifica ao meu Espírito que eu sou salvo. Agora você pergunta para mim, a Tamires é salva? Ela tem que responder. Se alguém perguntar, o Dai é salvo? Ele tem que responder. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o Espírito de Jesus fala ao meu Espírito que eu sou salvo. Então, se você tem dúvidas da sua salvação, você precisa melhorar isso. Se Jesus voltar hoje, você fala, não sei se eu vou, você precisa resolver isso. Se você morrer hoje, porque Jesus voltar hoje, tem um rápido, tem um arrebatamento.
Então vai ter gente que não vai mesmo. Mas deixa eu melhorar aqui. Se você morrer hoje, para onde você vai? Eu não sei. Sei lá, vou chegar cheirando churrasco. Então você precisa resolver isso, irmãos. Você precisa de fato resolver isso, ter certeza e convicção de quem é Jesus, da obra de Jesus e de quem é você. Amém? Então, irmãos, que nós possamos pedir para Deus, para Cristo em nós. Cristo, viva em mim. A nossa oração não é como alguém que pede, mas é como alguém que tem. Aquele filho que não saiu de casa, ele não tinha essa convicção e nós também não temos. Qual a convicção? Quando ele viu que o pai preparava uma festa para receber o filho que estava retornando, ele ficou chateado. E aí, ele disse o filho disse para o pai: eu te servi todos esses anos e nem um cabrito o Senhor matou em homenagem, vamos dizer assim. E o que o pai responde? Tudo que tem é teu. Amém? O que o pai nos responde, irmãos? Tudo que tem é teu. Então nós não temos que orar como alguém que vai receber, nós temos que orar como alguém que vai usufruir. Então, se meu pai é dono de tudo, eu quero tudo. É para a glória dele? Porque a Bíblia nos ensina, e isso, irmãos, é Cristo vivendo em nós. A Bíblia nos ensina que se as minhas palavras estiverem em vós, pedirão tudo que quiseres recebereis. Então não é o fato só de estar em Cristo, é o fato das palavras de Cristo estarem em nós. Aí eu peço e eu recebo. Tudo que Deus nos dá é para a glória dele, irmãos. Deus não nos dá nada para a nossa glória. Deus não nos dá nada para nós ficarmos soberbos, arrogantes, prepotentes. Tudo que Deus nos dá é para que Ele seja glorificado em nós. Então isso é Cristo crescendo em nós. Irmãos, se Jesus começar a crescer em nós, nós vamos mudar nosso pensamento. Se Jesus começar a crescer em nós vamos andar de fato na contramão do mundo. Porque o texto diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não estou falando do planeta Terra. Aqui é o sistema. E a garantia de Cristo para nós é: se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Eu não estou falando de pessoas, irmãos, nem do planeta Terra. Eu estou falando do sistema. E nós precisamos entender quando a Bíblia fala mundo. O português só traduz como mundo, é igual amor. Amor de Deus, amor de irmão, amor de mulher com marido. E amor de amigo é traduzido como amor para a gente. Aí mistura tudo quando a pessoa lê. Quando está falando de amor de casamento, ela está achando que é amor de marido e mulher. Cara, desculpa. De amigo, de filho, para o pai. Português é pobre para as traduções bíblicas ou para as colocações do grego. Então, que de fato, vocês, e que eu também, irmãos, que eu faço parte, como eu disse, não vos falo como alguém que já é Cristo encarnado, nós deixamos Jesus viver em nós. Amém? Deixemos Jesus viver em nós. Em seu lugar, é aquele filme, né? O que Jesus faria em seu lugar? Já assistiu esse filme? Já leu o livro? O homem passa por algumas situações, e nessas situações ele começa a se perguntar o que Cristo faria no lugar dele. E como saber isso, irmão? Nós já temos uma base muito boa de como Jesus agiria, que é Mateus 5, 6 e 7. Estou andando na rua, alguém dá um tapa no meu bolso. Pá! O que Jesus faria? Eu te amaldiçoo. Eu te destruo agora. Jesus faria isso. Jesus ia dar o outro lado. É fácil dar o outro lado? Com certeza não. Nunca passei por isso, nem espero passar.
Imagina, você vai fazer igual, eu já ouvi alguém dizer, aí dá o outro lado e depois a Bíblia não fala mais nada. Ou seja, toma um tapa de um lado, um tapa do outro e quebra mais a madeira. Porque a Bíblia não fala mais nada. Então, irmãos, isso é Cristo vivendo em nós. Nós temos um leão aqui muito bonito, mas Jesus é o quê? O cordeiro. O cordeiro do mundo que vai ao matador. Se você esteve presente no seminário aqui, eu me citou isso e eu também citei esses dias uma colocação que eu fiz para os irmãos lá. O ancião vê Jesus como leão, mas o homem vê Jesus como cordeiro. E a nossa visão de Cristo é como cordeiro. É aquele que, se roubar a calça, dá a camiseta. É isso que está escrito. É aquele que, se tomar um tapa no rosto, dá o outro lado. É aquele que, se ele for obrigado a caminhar 1 quilômetro, ele anda 2. É fácil, não, irmão? Só Cristo viver em nós. É impossível. Alguém sem consciência falar, eu vou começar a seguir isso agora. Eu aprendi, eu vou começar a seguir. Nós não conseguimos, irmãos. Por nós mesmos, não. Agora, se nós deixarmos Jesus ir trabalhando em nós, crescendo em nós, tomando forma em nós vamos sim conseguir fazer o que precisa ser feito. Amém? Então, qual é a importância? Não é a importância só do nascimento de Jesus, mas a importância é de Jesus morto na cruz pelos meus e os seus pecados. Amém? Essa deve ser a nossa maior lembrança, a nossa maior alegria. Quando a mesa estiver posta para você ceiar, olhe para a mesa como de fato alguém está ali, e é Cristo que está ali. Ele não está ali glorificado, poderoso, com os olhos de fogo, cheio de diadema sobre a cabeça. Não, ele está ali, morto na cruz, num estado bem complicado, todo sanguentado. Essa é a visão que o Senhor deseja que nós tenhamos na sua mesa. Todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Amém. Porque, irmãos, o milênio nos aguarda para você que é um vencedor. Então será 1000 anos de festa. Amém? Para você que é um vencedor, se você cumprir a carreira proposta, você terá muito tempo de alegria aqui na terra. Não é nos céus, não. Os céus é depois. Na internet está uma brigueira essa semana se tem tristeza ou não tem no céu e tal. É simples, irmãos. Nós temos que saber dividir os tempos. Quando o Senhor fala de novo céu e nova terra, quando o Senhor fala de milênio, quando o Senhor fala de grande tribulação. O pessoal bagunça tudo, porque os crentes, infelizmente, não gostam de estudar. Não gostam de estudar. E aí são levados por vento de doutrinas, por músicas, não é verdade? Tem um artista famoso lá, ele grava uma música, às vezes, tudo fora do que a Bíblia ensina, nós cantamos, e para piorar, depois do nosso cântico ainda, nós colocamos aqui como uma regra de fé e conduta, e que não é a verdade. Então, a música não tem que virar teologia, a teologia tem que virar música, para que a gente não comece a cair em erros teológicos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê graça. Graça para nós deixarmos Jesus crescer em nós. Que Jesus cresça em você e cresça em mim. Amém? Se você tem filho, você não está vendo seu filho crescer? É um bebezinho, agora já está grande, já está estudando, já está indo para a escola, já está, se é maior, já está querendo arrumar uma namorada. É a mesma coisa quando Cristo encarna em nós. É o mesmo aspecto. Então, Ele não vai entrar dentro de nós gigante já, grande.
nós temos que deixar Ele viver em nós. De tirar as filosofias humanas, tirar o sistema do mundo caído de Adão. Você vê hoje o povo querendo tratar coisas espirituais com ciência humana. Não tem como. Coisas espirituais se tratam com coisas espirituais. O mundo hoje quer tratar, né, como que nós vamos fazer uma pessoa ser liberta? Vamos fazer isso. Não existe, irmãos. Eu não estou falando de questões psicológicas, eu estou falando de questões espirituais. Eu acredito em psicologia, tudo isso, para tratar a Roma. Agora, para tratar coisas espirituais, só Jesus, só o Evangelho, só o poder de Deus. E aí, o que muitas pessoas fazem? Invertem os valores, invertem as questões. Então, que nós não entremos nesse caminho. Deixe Jesus crescer em você. Amém? Fala. Quando eu oro, nesse sentido, eu falo, vida que eu recebi, vida poderosa que eu recebi de Deus, viva em mim, cresça em mim, se desenvolva em mim. E aí nós vemos o Senhor ir trabalhando em nós. Agora, você lê o texto, irmãos, para nós encerrarmos. Você lê a Bíblia, hoje eu aprendi que eu tenho que dar outro osso. Sem a vida de Deus, você não vai conseguir. Eu tenho que dar outra face. Sem a vida de Deus, você não vai conseguir. A Bíblia, sem Deus, é só regras que o homem não consegue realizar. Não conseguiu na velha aliança, e aí o Senhor fez com que algo que vinha sobre entrasse dentro de nós, e na nova aliança só será possível se isso que temos dentro for colocado para fora. Senão nós lemos lá Gálatas 5, ora, as obras da carne são prostituição, lascívia, impureza, difamação, dissensão, ira, peleja, contenda, e continua fazendo as mesmas coisas. Porque o fato de saber que é uma obra da carne, o fato de achar que é uma obra da carne, o fato de ter uma esperança que não se realize aquela obra da carne, não nos isenta de realizarmos. Nós corremos para o pecado se Cristo não viver em nós. Se você vem aqui na igreja, já percebeu que eu não fico falando de pecado. De que eu fiquei falando de pecados aqui? Pecado. Não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Eu tento ensinar para os irmãos o que, irmãos? A vida de Deus. Se nós deixarmos Jesus viver em nós, os pecados vão acabar. Agora, se eu colocar um monte de regras, colocou a regra, Adão pula cerca. É normal. Só tinha uma para ele e ele não conseguiu quebrar. Deus só colocou uma regra para Adão. Ele foi lá e pegou. Então, se nós enchermos de regras, colocar o irmão e colocar um monte de regras, ele pula a cerca. É normal. Adão sempre pula a cerca para quebrar as regras estabelecidas por Deus. Cristo sempre obedece a Deus. Se você ler os evangelhos, você vai ver sempre Jesus falando: convém que cumpra o que está escrito a meu respeito no livro. É necessário que se cumpra as profecias, porque Jesus está ansioso para fazer a vontade de Deus. Amém? E Jesus vivendo em nós, nós iremos fazer a vontade de Deus. Então você, por você mesmo, você não conseguirá fazer a vontade de Deus. Você, por você mesmo, você não conseguirá ser fiel a Deus, ser livre dos pecados por você mesmo. Olha, a partir de hoje eu não vou fazer isso, vai continuar fazendo. Olha, a partir de hoje eu não vou trabalhar mais nisso, vai continuar trabalhando. Agora, se nós orarmos e falar vida que eu recebi, vida de Deus que eu recebi, viva em mim, tira isso de mim, Senhor. Trabalhe em mim, Senhor. Aí, de fato, o Senhor vai começar a trabalhar em nós. Quando esgota as forças dos homens, o Senhor entra com o poder dele. Amém? Senão, irmãos, nós vamos continuar andando em círculos a nossa vida inteira até tomarmos no deserto, longe de Canaã. Por quê? Porque nós estamos tentando com o nosso braço e com a nossa força. Amém? Então, que nós deixemos Jesus
crescer em nós. O importante não é o nascimento dele em nós. Com a bênção, glória a Deus, porque Jesus nasceu em nós, nós somos nova criatura. Mas o importante é Cristo se desenvolver, crescer, tomar forma e ser poderoso dentro de nós. Amém? Que nós possamos deixar no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Estou de pé. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Que você, nesse tempo de oração que nós estamos agora, que você peça para o Senhor trabalhar na sua vida. Agradeço o Senhor pelo fato de ele ter nascido em você, mas peça para ele crescer em você, para ele se envolver. Tomar forma em você, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, nós somos gratos, meu Deus, pelo teu nascimento, mas estamos aprendendo, Senhor, sobre o Senhor crescer, se fortificar, trabalhar, viver plenamente em nós. Senhor, nos dá esse entendimento, essa graça, esse favor, no nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui, incluindo a minha vida, Senhor, seja tocada por essa palavra, meu Deus, e que a partir de hoje nós possamos entender que o Senhor deseja crescer, se desenvolver em nós, para que nós cheguemos, meu Deus, como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que vivo na fé do Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça em cada irmão que está aqui, incluindo a minha vida. Pai, Senhor, que nós não sejamos regidos pela serpente, pelo engano, pela mentira, por demônios, por sistemas, meu Deus, falidos desse mundo, por sistemas criados, Pai, por Adão, mas que nós sejamos regidos pelo poder do alto, pela vida que nós recebemos do Senhor. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Dá, Senhor, esse entendimento, essa clareza aos nossos corações. Meu Deus, nos dá força de vida para que nós possamos deixar o Senhor viver em nós. Porque nós sabemos, meu Deus, que somente com essa vida que nós recebemos, nós vamos conseguir vencer, meu Deus, Satanás. Nós vamos conseguir vencer o mundo. Nós vamos conseguir vencer a nossa